Olá, viva! O meu nome é Susana Martins e hoje venho falar-vos de uma coisa que é muito importante para mim e penso que para todas as pessoas no geral. Nós, quando falamos em problemas, ficamos muitas vezes presos na adversidade e parece que não vemos solução nenhuma. E muitas vezes, só passado muito tempo, é que, olhando para trás, conseguimos perceber que, afinal, aquele enorme problema foi um presente para nós, para a nossa evolução, para aquilo que conseguimos fazer depois disso, para aquilo que conseguimos combater, para aquilo que conseguimos vencer, ultrapassar. E, portanto, ao longo destes últimos meses, inclusivamente, que tenho estado em várias formações com pessoas como Tony Robbins ou Dean Graziosi, entre outros, na verdade permitiu-me perceber que realmente todos eles passaram e todos nós passamos por problemas, uns mais graves, outros menos, mas muitos são realmente muito graves. E se olharmos, é nesses problemas que nós realmente conseguimos encontrar os nossos maiores dons. Eu posso dar-vos um exemplo de uma das questões que me aconteceu. Foi quando estive doente, não é? E quando senti que o meu mundo ia acabar, ia desabar. Eu tentei engravidar numa primeira fase e quando fui fazer a primeira ecografia e estava felicíssima, a ecografia dos 3 meses, quando achava que estava tudo bem, é no próprio exame que me descobrem que afinal não está lá um bebê, estava uma massa. E lembro-me perfeitamente de estar a sentir o sangue todo a escorrer pela cabeça e pensar, o meu mundo está aqui a acabar. E essa no fundo até foi só uma fase inicial, depois a massa foi para exame, depois as coisas afinal eram um bocado mais complicadas, portanto, e tive que fazer quimioterapia. Depois de fazer quimioterapia, houve a ideia de que dificilmente eu conseguiria ser mãe de forma natural, que era um dos meus sonhos, era mesmo uma das coisas que eu mais queria ser há muito, muito tempo, portanto, e então foi um misto de muitas emoções que, por mais que as outras pessoas que nunca viveram isto nos digam assim, eu entendo, na verdade não entendem. Há aquele momento em que olhamos para as pessoas que estão connosco e quando nós sentimos, será que eu vou ver esta pessoa mais tempo, muito mais tempo, vou acompanhá-la, vou desaparecer, é um misto de emoções tão denso. E então recordo que chorei muitas vezes, chorei muito. E a certa altura houve um dia que me levantei e disse, ok, limpa as lágrimas, acabou, eu vou acabar com esta doença, eu vou curar-me. E muito próximo disso, o meu pai ofereceu-me um dos livros mais importantes da minha vida, que é O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. E ele inclusivamente não queria que eu fizesse o tratamento de quimioterapia. O meu pai era uma pessoa fora do seu tempo e disse-me, tu és capaz de te curar. E eu acreditei nisso, mas ao mesmo tempo eu sentia uma ligação tão forte com o meu médico e sentia que podia confiar nele, sentia que realmente ele ia fazer tudo. Ele já me tinha demonstrado da forma como me tinha atendido, enfim, eu senti mesmo uma conexão e pensei, ok, eu vou fazer as duas coisas. E ler aquele livro foi absolutamente transformador. É um livro que tem uma conotação muito religiosa. O meu pai era
um grande estudioso de Deus, da Bíblia, e portanto eu não tenho exatamente a mesma, tenho uma fé imensa, mas não reconheço da mesma maneira que Deus ou Jesus, ou não tenho, para mim somos a trilogia que existe na religião cristã existe nas outras todas, e eu acredito mesmo que a diversidade de religiões tem muito a ver com a diversidade dos seres humanos, para que todos possam entender os valores mais essenciais para toda a humanidade, para que todos pudessem entender da melhor maneira. Mas, portanto, eu vejo tudo como uma energia, e era essa energia que eu via. Eu conseguia transportar-me para um local onde eu sentia essa energia de cura e onde eu permanecia sempre que eu tinha um pensamento negativo, sempre que me vinha uma aflição. Eu parava, obrigava-me a parar e obrigava-me a ir para esse lugar onde eu voltava a ficar relaxada e a imaginar que estava a ser curada, e de outras formas, imaginava operações feitas, não sei exatamente, com luzes, com coisas que pareciam... nem vos sei explicar, porque acho que nós não temos palavras para definir coisas que imaginamos ou que vemos. Não vos sei dizer. Sei que me imaginava, que me transportava e que ali permanecia. Não, para mim não houve um ser, uma pessoa, com uma imagem. Houve uma energia que me envolvia. Talvez também tivesse a ver com o facto de meu pai sempre me tivesse dito que a palavra Deus significa eu sou. Eu sou Deus. Então, se eu sou Deus, eu sou um pouco essa centelha desse todo, e todos nós temos esse poder. Aliás, penso mesmo que nós muitas vezes colocamos-nos por baixo de uma ideia de que se Deus quiser, se Deus quiser é se eu quiser. Se eu fizer por isso. Muitas pessoas dizem, Deus não é justo porque acontece isto e aquilo ali, a guerra, etc. Não, mas Deus são aquelas pessoas, e aquelas pessoas estão a fazer a guerra, e é Deus que faz, porque está em cada um de nós. É isto que eu entendo. E vocês são livres de entender de uma forma completamente diferente, e para mim está certíssimo, porque aquilo que nós acreditamos faz-nos todo o sentido, e eu não quero de maneira nenhuma tirar-vos isso, o vosso sentido. Este é o meu sentido, e eu senti efetivamente esse poder criador. Eu escrevi as minhas próprias orações, que no fundo são os nossos pedidos, a forma como pedimos. É também muito importante. Um dia vou chegar lá. A forma como escrevemos as coisas faz muita diferença para que elas se realizem. E realmente eu imaginei o momento, o dia em que o meu médico ia chegar e ia dizer-me que eu estava curada. Imaginava isso, várias vezes teatralizava, imaginava com as cores, imaginava que eu estava vestida, era fácil imaginar como ele estava vestido, porque ele estava sempre vestido de bata, não é? Mas, portanto, imaginava o gabinete, imaginava cada vez mais real essa imagem. E cada vez que vinham os pensamentos maus, como eu estava a dizer, eu parava-os e construía um pensamento bom. E esse processo inicialmente não é fácil, não é automático, é doloroso, mas depois começa a tornar-se um hábito, e mais fácil, até que realmente é tão natural que eu passava a maior parte do tempo com pensamentos muito positivos. E de facto, a cura aconteceu. Já foi, portanto, em 99. O tratamento que eu fiz, que foi um só, foi em 2000. E não só eu consegui isso, como consegui depois os meus 2 milagres, como eu costumo dizer, que são as minhas filhas. E portanto, eu sou totalmente abençoada, não é? Portanto, eu realmente tenho esta fé imensa, e acredito mesmo que elas também me escolheram a mim e queriam muito ser minhas filhas, e eu queria muito ser mãe delas, realmente. E então eu experienciei este poder, este co-criar a nossa saúde. E isto não é um poder meu, é um poder
nosso, é um poder também teu. Para isso, é a mesma coisa que já falámos do compromisso. Eu fiz todos os dias a meditação, esse pensamento, eu afastei os pensamentos negativos, eu construí dentro de mim experiências positivas que as vivia, porque nós não é quando estamos a pensar, mas quando estamos a vivenciar, quando eu estou a imaginar com todos os pormenores, e até um cheiro, e as jarvas, as flores, quando eu estou a vivenciar, eu estou mesmo a vivenciar no meu corpo, nas minhas células. Então eu estou a viver essa realidade. Eu estou a co-criar. E é possível co-criar a nossa saúde, o nosso estado mental, a nossa alegria. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Faz com que nós realmente sintamos que temos o controle, e porque temos mesmo. E é com esta certeza que vos quero deixar hoje, que vocês são todos especiais e únicos e que todos têm o poder de co-criar a vossa vida e as vossas experiências. Vão ver se experimentarem. Se me derem a oportunidade de vos levar pela mão, ou se quiserem experimentar sozinhos, tenho a certeza de qualquer das maneiras que vão ter uma experiência maravilhosa que vai valer a pena. Até à próxima!